um momento muito, muito duro lá em Cuba. É um fator que inclusive um professor vem aí em setembro, um amigo meu lá, em enfatizar mais essa questão de guerra econômica. A gente fala pouco, né? A gente fala guerra, eu estou falando em guerra, que provoca até mais consequências, piores consequências do que a guerra bélica. Ô, Nasser, eu tive lá na faixa do Orinoco fazendo uma reportagem, e aí eu perguntei para um técnico venezuelano da PDVSA, eu perguntei assim, mas eles dizem que o petróleo daqui é ruim, que ele é muito pesado. Aí ele falou, mas o que eles não dizem é que a tecnologia está mudando muito rapidamente. Verdade. E o processamento do nosso petróleo pesado vai ficar cada vez mais barato. Então, daqui a pouco, tudo que tem aqui na faixa do Orinoco, que é simplesmente a maior reserva planetária de petróleo, vai se tornar comercialmente viável, não apenas lá do Lago Maracaibo, onde começou a exploração do petróleo. Então, esse é um dado a ser considerado, né? Apesar da transição energética, o consumidor americano, se o petróleo bate em $4 o galão, ele vota, ele muda de partido, ele vota até no Partido Comunista. Sim, não. Não é isso, Reginaldo? É isso. Não, é isso. Então, os Estados Unidos têm diretrizes aí muito claras, né, dos grandes assuntos. Mas, se me permite, eu peguei o final da fala do Sérgio e do Azé sobre o Partido Democrata. Eu não vou discordar, vou relativizar. Inclusive porque voltei de Cuba agora sábado, né, fiquei lá 10 dias. Eu quero saber tudo sobre Cuba também. Está feia a situação lá, está triste. Então, eu voltei de Cuba, fui lá para um congresso, né? Aliás, 200 anos da doutrina Monroe. Então, teve um congresso lá, e conversando com as pessoas, que é um assunto, acho que aqui, eu me espantei, eu não tinha dimensão da importância, no sentido positivo, que teve o Obama para eles. Né? Porque você tem questões, vamos dizer assim, mais de médio e longo prazo e tem questões de curto prazo. Questões de médio e longo prazo, ou grandes questões, obviamente o Obama, ou qualquer outro, ou o Partido Democrata, não vai acabar com esse bloqueio. Mas ele vai, dentro dessa faixa, relativizar. Então, quando o Obama entrou, o Obama relaxou muitas medidas. Aprendi lá com eles me mostraram números. Por exemplo, de envio de dinheiro dos cubanos para Cuba. Hoje você tem mais de 4 milhões de comunidade cubana nos Estados Unidos. Então, ao lado do turismo, são as duas maiores fontes de recursos para Cuba, que é dinheiro dos imigrantes e turismo. E o Obama também havia relaxado a questão de turismo, de viagens, etc. E o Trump apertou tremendamente. Bom, veio o Biden. E aí o Biden? Todo mundo esperançoso, não foi o que se esperava. Né? Não chega a ser o Trump, mas mudou pouco. Qual é a questão do Biden? Isso tudo que eu estou dizendo para vocês, eu aprendi lá ouvindo os próprios cubanos. A questão do Biden é o seguinte, o Senado, 50-50 senador. E um senador democrata, que é cubano, contra o regime de Cuba, que é o Bob Menendez. Então, o Biden está na mão desse cara. Porque ele fizeram. Então, ele não movimenta. Então, eu estou dizendo isso para aproveitar e entrar também num tema que, às vezes, a gente aqui no Brasil, politicamente, estou dizendo nem academicamente, não trabalha muito bem. Hoje, o Partido Democrata, embora isso que o Azé tem dito, no final das contas é isso, as intervenções, tudo. Só que dentro do Partido Democrata, comparativamente ao que era, segundo alguns dados, é a maior bancada de esquerda que tem desde o Franklin Roosevelt. Não tinha uma bancada de esquerda dessa, que é o grupo ali em torno do Bernie Sanders. Né? Então, ou seja,
é uma luta dura, tudo, mas eu acho que também a gente tem que, o Brasil aqui, o governo, tem que jogar, né, esse jogo, quer dizer, tentar articular com esses setores. Porque se a gente lembrar, o Biden tomou aquela decisão em relação à eleição do Brasil, etc., mas quem iniciou isso foi o Sanders, dentro do Partido Democrata. Começou um grupo de esquerda, que inclusive receberam o Lula lá muito bem, eles pressionaram. O Biden foi na pressão, foi por livre espontânea vontade, não. O Biden deu o setor, dentro do Partido Democrata, era um setor mais à direita do Partido Democrata, o Biden. Mais à direita que o Obama, né? Então, ele foi pressionado. Então, isso é um elemento importante para estar, vamos dizer, fazendo esse jogo dentro dos Estados Unidos. Eu acho que esse jogo lá dentro é importante, né? Para tentar as frestas, as mínimas fissuras, etc., para entrar. Então, relacionando aí com Cuba, a época que estava lá com o Obama, você tinha liberação, me parece, até $2.000 por família. O Trump jogou por $300 ao mês, né? Apertou, afrouxou. Então, eles veem a diferença. Eu ouvi tanto de professores intelectuais como gente na rua. O guia falou, o Obama, tal. Então, ou seja, isso eu acho que é um exemplo desse jogo, né, que tem. Mas, de toda forma, é um momento muito, muito duro lá em Cuba. É um fator que inclusive, um professor vem aí em setembro, um amigo meu lá, em enfatizar mais essa questão de guerra econômica. A gente fala pouco, né? A gente fala guerra, eu estou falando em guerra, que provoca até mais consequências, piores consequências do que a guerra bélica. Ela é mais silenciosa, não tem estardalhaço, mas ela mata para burro, ela mata no mundo inteiro. E os Estados Unidos é um primor dos Estados Unidos nisso aí, sempre fizeram, né? E Venezuela, Cuba, agora, tentaram fazer com o Irã, fizeram com o Iraque, fazem com todo mundo, né? Estão fazendo com a Rússia, mas aí é outro jogo. Enfim, eu acho que esse lado do econômico também deve chamar mais a nossa atenção também pela violência do econômico, né? Então, criou-se essa ideia que econômico é soft power. Soft power, caramba! É tão mais hard power que tanque e míssil, né? E os Estados Unidos usa isso e, infelizmente, ainda tem um poder grande. Portanto, é um crime que se faz lá contra Cuba. Um verdadeiro crime. E acho que aqui o Lula, eu acho que a gente precisava mobilizar mais em torno disso, né? Porque precisa de uma grande ajuda internacional e colocar gente grande nisso. China, grande poder. Mas é isso. Professor, farei uma observação específica de Cuba na política americana. O senhor sabe que Cuba ocupa um espaço muito específico, claro, dentro da política interna dos Estados Unidos, né? O Trump ganhou lá de 51 a 49 do Biden na última eleição. É um estado muito importante. É por isso que o Biden não pode se arriscar. As mudanças que o Obama fez aconteceram principalmente no seu segundo mandato, quando ele já não ia mais concorrer. Então, o Biden, ele hoje tem muito cuidado com a Flórida, porque ele é candidato à reeleição. E o Trump conta com uma vitória na Flórida, como ele venceu a última eleição na Flórida, por uma margem muito pequena. Então, os democratas trabalham muito para virar alguns desses estados-chave numa eleição que vai ser muito disputada. Então, assim, muitas vezes a política externa americana, especialmente em relação a Cuba, ela muitas vezes fica submetida a interesses paroquiais, como você bem apontou no Menendez, né? Então, assim, às vezes questões paroquiais da política local acabam afetando o massacre que os Estados Unidos têm feito contra Cuba.